Paz, querido. Deixa eu rapidamente explicar sobre o que é o Natal. Querido, se eu procurar saber uma referência bíblica lá em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante, versículo 9, versículo 6, a gente vai saber, querido, se alguém perguntasse para você o que você acredita, acredita que Jesus nasceu. Se alguém perguntasse para você essa pergunta tão besterol, o que é que você iria dizer, queridos? O que é que você iria responder? A gente vai ler aqui no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6 e diante, que Isaías profetizou isso 800 antes de Cristo. Claro que ele não nasceu em um fato histórico. Eu acredito na minha alma, do meu corpo, do meu espírito, das minhas partículas, tudo que Cristo realmente nasceu, querido. Querido, ele não era um menino comum. A gente vai ver lá em partir de Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, que quando a Virgem Maria, conhecida como Maria e José, ao qual a sua mãe, que o anjo aparece a ela e diz que ela vai ser grávida e ela está no momento de querer se relacionar, de casar com José. Não precisa de um sêmen de um homem, mas aqui é diferente, aqui é do próprio Espírito Santo de Deus, ao qual vai gerar em Maria. Maria fica grávida de uma forma incorruptível, porque a gente veio de uma geração suja, pecaminosa, já veio de Adão, e aqui é algo diferente. Aqui Deus está enviando o seu próprio Espírito para o qual gerar um filho, e aqui, queridos amados irmãos, José ele vai ficar constrangido pela situação com a qual ele vai passar, um momento difícil da vida dele, ao qual ele se isola, ele se sai, e querendo separar de Maria, a Bíblia vai falar a respeito disso, e o anjo ao qual aparece ele também, e salvará o povo do pecado. E a gente vê ao qual aqui, isso, o constrangimento ao qual ele tinha duas opções naquela época. E José estava numa segunda etapa, uma etapa de noivado ao qual já iria se relacionar. E a gente vai ver aqui que na religião judaica, na tradição, o homem que tivesse nessa segunda fase, na fase do noivado, e ele pudesse querer deixar a sua esposa ou querer trair ela, era algo reservado um para o outro. A história vai dizer que este homem ele teria que ser açoitado 40 vezes. E o interessante, e a mulher, se pudesse trair ou se prostituir, sair com outro homem, essa mulher teria que sair e aconteceria o feito aquela mulher adultéria, seria apedrejada, seria morta. E aqui, nesse caso, José só tem duas etapas na vida dele. Ou ele permanece ou ele foge. E a Bíblia vai dizer que ao ele ouvir o anjo falando com ele, ao qual e terá conhecido também com o nome Jesus. E esse homem, ele sai da Galileia e vai para a Judéia. Esse homem, querido, começa uma nova etapa com a sua esposa, começa a procurar um local para gerar Jesus. O interessante, querido, que o nome Emanuel, um nome ao qual, um nome simples, mas a gente vai ver que esse nome simples por trás, como conhecido até com outros nomes normais que a gente possa ver aqui, não foi um nome difícil, Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia vai falar que esse nome ao qual por trás desse nome, Emanuel, é um nome muito forte, que ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele vai governar toda a situação. Querido, esse menino não é normal, esse menino que está nascendo não é comum, esse menino ele vai chamar atenção. A Bíblia vai dizer, querido, que lá em Mateus, esse menino ele chama tanta atenção, ele provoca algo sobrenatural, que até os magos, os sábios que saíram, que estudavam espaço, tempo, agora este menino está criando uma situação, porque esses homens estavam vindo de longe para prostrar-se diante dele. Será que do Oriente não tinha uma criança que pudesse fazer o mesmo procedimento? Será que esses homens teriam que viajar quase 8 quilômetros para a travessia para poder provocar, e ao qual chama a atenção do rei? O rei também fica curioso, quer saber que menino é esse que está para nascer também, e ao qual o rei dizendo, olha, veio de uma estrela aí, um sinal dessa estrela, e algo comum está provocando, e precisamos ir lá prostrar, precisamos dar presente. O rei fica inquieto, o rei começa a querer, querido, nesse exato momento provocar, e a Bíblia vai dizer, querido, que até os pastores que estavam nas vigílias, observando também o seu rebanho, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para ele dizendo, ei, acorda vocês, porque a estrela surgiu, a luz surgiu. A Bíblia vai dizer, querido, naquele momento ali, até a multidão da milícia celestial, lá em Lucas capítulo 2 você vai ver isso. Quer dizer, o menino não era normal, o menino não era comum, até os pastores teriam que sair, porque teria que se prostrar, os sábios teriam que se prostrar. O rei fica inquieto, o rei lança um decreto também, para poder matar e gera
Queridos amados irmãos, o menino não era comum. O menino que nasceu numa manjedoura simples, num lugar que não teria uma hospedaria para ele ficar, mas nasceu numa manjedoura, um lugar muito simples, comum, normal, que veio para transformar, que veio para mudar, querido. A Bíblia vai dizer que esse menino, que eu creio de fato não era comum, até hoje ele reina. E a Bíblia vai dizer que foi preciso o rei lançar um decreto, porque queria matar todas as crianças para que não pudesse tomar o reinado dele, mas não existe, que ele até hoje ele é governador da paz, príncipe da paz, e ele está aqui nesta noite, querido, conosco. Queridos amados irmãos, esse menino nasceu, esse menino não é normal, e a gente vai ver que os reis, os sábios, os governantes, esse homem também provocam uma reunião entre todos os religiosos, os sacerdotes, os escribas, todos os principais que estavam ali junto com o reinado. Ele provoca isso também, mas o menino nasceu na manjedoura, num lugar simples. Ele nasce e gera ainda mais confusão, porque o rei decreta ali que pudesse matar todas as crianças abaixo de 2 anos, pudesse morrer, mas mesmo assim não teve jeito. A Bíblia vai dizer que, mais uma vez, o anjo do Senhor aparece ali a José, e a José corre para o Egito e fica ali por um certo tempo ali no Egito, até que o rei, ele morre e volta para novamente, ele volta para Israel, e de Israel ele vai para Nazaré. Queridos amados irmãos, o que eu quero dizer? Hoje é um culto de Natal e eu creio, querido, que esse menino, ele nasceu. Mas pastor, o que é que o senhor quer chegar nessa noite? Eu quero chegar, querido, que ele nasceu. Mas a primeira pergunta que eu faço, será que esse menino, ele nasceu dentro de mim e de você? É a pergunta que eu quero fazer hoje. Será que ele nasceu em mim e você? Ele é um triunfo da liberdade sobre a escuridão. Glória a Deus. Será que esse triunfo, o nascimento dele precisa provocar algo na sua vida? Ou na minha? Será que ele precisa provocar? Vivemos uma guerra civil no nosso interior. Verdade é essa. Muitas vezes entre pais, filhos. Muitas vezes a esposa, ela está chateada, ela está criando situações na cabeça já com o esposo, em relação de querer separar, divorciar. O marido que não é muito bem com a mulher, decide tomar outras decisões e ele começa a tramar, ele começa a projetar coisas na sua mente. Filho muitas vezes está com raiva dos pais e tem ódio, e tem mágoa, e tem ira. Isso provoca uma situação. Muitas vezes a guerra, queridos, não está lá fora, a guerra está dentro de nós. E muitas vezes se perguntamos, será que esse menino, ele nasceu dentro de nós ainda? Ou será que tudo isso ainda está contagiando dentro de mim e de você? Será que houve um nascimento verdadeiro dentro de nós? Será que o Natal, possamos dizer assim, Cristo realmente ele nasceu dentro de mim? Querido, porque vivemos muitas vezes numa religiosidade tão grande, nos provoca até uma separação, nos impede até muitas vezes de abraçar, de beijar, de apertar a mão. E não sei se muitos já notaram, o pastor tem um hábito de muitas vezes apertar até a mão, mas muitas vezes existe até um cuidado, porque alguém pode pensar de alguma malícia e pode pensar que pode ser uma forma carinhosa. Mas, querido, eu pergunto, será que Jesus nasceu dentro mesmo? Será que nós tivemos um novo nascimento? O interessante, querido, que muitas vezes nós somos tão frios, falta de amor, a frieza, a sequidão, o ódio, muitas vezes está tão dentro de nós, querido. Querido, a Bíblia vai dizer que no versículo 2, o povo que andava, Zebulon, Naftali, andava em trevas. E a Bíblia vai dizer que viu uma grande luz. Quer dizer, muitas vezes estamos em trevas. Trevas da mentira, trevas da cegueira, trevas da maldade, trevas da... Muitas vezes estamos em trevas e não queremos mudar, não queremos ter mudança. Muitas vezes, querido, nós queremos... E olha onde Jesus ele entra, ele provoca, querido. Muitas vezes Jesus ainda não nasceu ainda no meio de nós. Querido, Natal não é comida, bebida, não é árvore de Natal, não é presente, não é grito. Sabe o que é Natal, querido? É o triunfo da luz sobre as trevas. Esse é o verdadeiro Natal, querido. Ele traz vida naquele que está morto, naquele que está sem paz, aquele que está precisando de uma alegria. O menino nasceu, querido, ele nasceu no seu coração. Mas procure saber, seus irmãos, se ele nasceu no seu coração, na sua vida. Querido, o tempo de crente não quer dizer nada.
Muitas vezes nós temos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas ainda nós não mudamos, porque o menino ainda não nasceu. O Natal, que representa o nascimento de Jesus, ele ainda não nasceu, ele precisa nascer dentro de mim e de você. Ele não nasceu, existe ódio, existe mágoa, existe raiva, existe projeto, existe trama, existe sondagem, existe coisas ainda que precisa ter mudança. E Jesus é aquele, quando ele nasce com relacionamento. Onde Jesus ele entra, ele provoca uma situação diferente. O tempo de crente, querido, não quer dizer nada sobre mudança. Porque muitas vezes nós tornamos tão religioso que dentro do interior não mudou nada, permanece com ódio, com raiva. Mudança nunca existiu. É a mesma pessoa. Que possamos nesse Natal fazer algo diferente. Que possamos abrir a boca e dizer assim, o menino nasceu dentro de mim. Preciso ter outra pessoa, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração puro. Às vezes um coração cheio de mágoa, cheio de maldade. Que Deus continue te abençoando na tua vida. Mas o Natal é isso. O menino tem que nascer. Que Deus abençoe.